que pessoa. Só que a pessoa que está no pecado de falar, eu tenho falha. Só que a pessoa que peca, ela de falar, eu conheço Deus, eu converti a Deus na igreja de falar, eu conheci a Deus, conheci a palavra, conheci o David da Bíblia. Só que a que quando a pessoa ela conhece a palavra e fala, eu tinha erro lá, de falar, eu tinha erro de falar, se eu conhecer a Deus de falar, eu devo começar a caminhar na palavra de falar, eu devo conhecer a Deus porque Ele renova. A pessoa que conhece a Deus por milagre de falar, eu conheço a Deus porque Ele abençoa, porque Ele renova. Só que a pessoa é que entra pela igreja de falar, e eu conheço a Deus porque Ele faz cura. Já falei, só poder é quando a pessoa ela vai conhecer a palavra, a Deus de falar. Eu tinha erro, só que eu não conhecia a Deus. Eu não conhecia a palavra, só que eu tinha pecado. Eu tinha erro, tinha falta de falar. Eu tinha erro no mundo de falar. Lá no mundo praticava pecado, no mundo eu cometia pecado, eu falta de falar. Eu fazia pecado, eu fazia erro, eu fazia falha. Só que quando Deus me chamou na palavra de falar, aqui eu estava, aqui eu fazia pecado, só que Deus quer é que a pessoa ela se arrependa do que fez, porque a pessoa caminha na pessoa de falar, eu tinha amigo de falar, mas só que o amigo que eu tinha me levava para ter coisa errada, só que eu ouvi Deus falar comigo e falava, ali no seu lugar, o pecado não é esse lugar. Porque você fazia pecado, só que você não conhecia Deus. Porque a pessoa que entra pela palavra, eu conheci a Deus, porque a palavra me contou, porque a palavra, ela pode me mudar, pode ser uma nova pessoa. Porque quando a pessoa conhece a Deus, Deus fala, eu tinha a palavra, Deus fala, eu devo conhecer a Deus, porque Ele me chamou para boa. Porque quando a pessoa, ela conhece a Deus, pelo poder, Deus fala, você perdoa ela por causa que você é meu. Só que a pessoa que caminha na pessoa de falar, eu fazia pecado, eu fazia coisa errada, só que quando eu caminha na perdição, quando eu fazia erro, quando eu fazia falha de falar, eu fazia pecado no mundo, eu fazia erro, só que com 2004 de falar, eu conheci amigos, conheci o erro, conheci falha pecadoria de falar, eu devo largar o pecado de servir a Deus, porque quando a pessoa caminha na verdade, quando Deus caminha, quando Deus caminha na sua vida de falar, eu devo conhecer a Deus, porque Ele não julga, Ele não fala, porque a pessoa caminha na presença e fala, mas só que eu tô sem força, eu tô sem questão da fé, porque a pessoa que tem a palavra, que tem o estudo e fala, eu devo conhecer Deus, porque Ele me renova, porque a pessoa que caminha, na frente e fala, mas só que se eu tinha pecado, eu devo conhecer Deus, porque não basta conhecer a Deus e estar sem dom, porque não existe, é ter oração, é ter dom, é ter pessoas falam, mas só que se eu conhecia a palavra, se eu conhecia o meu Deus, fala, mas só que se eu tinha pecado, eu devo falar, o pecado eu faço só que eu me perder, porque a pessoa que se arrepende fala, mas só que se eu errei, eu devo conhecer a Deus, porque eu devo pecar, porque a pessoa eu devo se perder, por causa que é lá no lugar, o mundo no lugar, porque o mundo só quer a pessoa, é para pecar. Só que fala, a pessoa que caminha no mundo de pecado, eu devo caminhar em Deus, porque não é lá que eu penso, porque o caminho que Deus quer é que a pessoa se arrependa e fazer, lá eu tinha erro, lá eu tinha falha, amigo, só que quando você começa a orar, quando você começa a buscar a oração, começa a buscar o clamor, abençoar, renovar e buscar, porque a pessoa que se arrepende fala, eu devo caminhar na palavra, eu devo caminhar na oração, porque a verdade, de fato, eu caminho na oração, porque a pessoa que caminha na oração fala, eu conheço a palavra, porque a palavra me renova, eu conheço a Deus, porque Deus quer, é que a pessoa renova, porque quando a pessoa, ela busca a oração de Deus, daí ele ora, porque quando a pessoa começa a orar, ele fala, eu tenho oração, porque a pessoa que não, a pessoa que está na pessoa fala, só que a pessoa,
a pessoa que caminha, a pessoa que conhece o pecado, fala, lá eu tinha porque, porque a pessoa que vive no pecado, vive na cruzada, vive na mentira, fala, mas só que se eu conheço a Deus, eu devo largar do que eu sou no pecado e servir a Deus. A pessoa que Deus, Ele é o caminho, é que leva a vida das pessoas, é que leva a real promessa. Porque é a pessoa que caminha na presença de Deus. É uma pessoa que estou sem força, eu estou sem chegar, porque é a pessoa que caminha na presença de Deus. Aquilo, estava aquilo, só que não vou estar preso. E segue, porque não existe, é teu tudo palavra, e fala, aqui eu estou ainda. Só que deve largar e falar, eu não conhecer a Deus e servir ele, porque melhor Deus do que o pecado, melhor oração do que o pecado, porque a oração dele chegar em Deus para começar a crescer. Porque a pessoa que caminha na vida fala, eu vivi na prisão, vivi na escuridão, vivi na terra, porque as trevas começam a falar, você está sem Deus, você está sem oração, você está sem a pregação de falar, eu devo caminhar em Deus, porque a pregação é o lugar de falar, a pregação de falar, mas só que se eu tenho um dom da palavra de falar, o pecado não posso ter, porque o pecado já me consumiu. Porque o pecado é assim, mas porque se não orar a Deus não vai te dar. Mas só que se você está em Deus, nada vai te falar. Porque melhor em Deus do que o pecado. Porque a pessoa que tem a palavra, eu tenho a Deus, porque Deus é minha salvação e não a outra. Porque quando eu começo a orar, eu devo clamar do jeito para poder, entendeu? Porque a pessoa que ora muito, a pessoa que busca, ora, aquela campanha, eu vou abrir uma campanha, vou abrir jejum, porque vale mais a pessoa que está na oração, no jejum, na oração, porque vale mais a pessoa que tem a Deus do que o pecado. Porque, imagina, a pessoa que está lá fora sem Bíblia, sem palavra de falar, mas só que se eu tenho a Deus, de falar, a palavra me dá só. Lá em João, lá em